E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do Inter e Flamengo, grande jogo que a gente teve nesse fim de semana, no empate por 2-2 no Beira-Rio. Vamos falar com o enfoque do Inter, tá? Porque boa parte do debate sobre esse jogo acaba sendo com o enfoque do Flamengo. A gente, na mídia, a gente sabe que essas coisas acontecem. E também eu já fiz muito vídeo falando do Flamengo aqui nesse canal, né? Inclusive não faz muito tempo que eu fiz um vídeo sobre isso. Sobre o Inter eu falei menos. Então eu vou falar sobre o Inter aqui, sobre esse jogo com enfoque do Inter, porque inclusive foi o que mais me chamou a atenção. O Flamengo, na verdade, vem numa sequência que eu até já abordei no último vídeo que fiz sobre o Flamengo, que faz uma semana e pouco, né? Então não tenho muito a acrescentar em cima daquele vídeo. Do Inter não, o Inter eu não falei tanto nos últimos tempos, e eu acho que esse jogo mostrou muito do que pode ser esse Inter do Kudê, e no que o torcedor do Inter pode esperar desse Inter nesse trabalho, não só nessa temporada, mas até na próxima temporada, e depois, se esse trabalho tiver sequência, né? E tem motivos para ficar animado, mas também tem motivos para entender que há algumas limitações, né? O Inter do Kudê é um time que ainda vem oscilando muito, né? Até vem num bom momento agora, vem numa sequência boa no Campeonato Brasileiro, mas a torcida cobra compreensivelmente mais resultados em grenais, e de fato o Inter, com tantos grenais na temporada, deveria ter tido alguma vitória, pelo menos era para ter tido, considerando até o que o Inter e o Grêmio têm feito na temporada. É incrível, o Inter não tem vencido nenhum jogo do Grêmio aí nesse ano, tá? Então até entendo a torcida cobrar, queria mais resultados aí, não que eu acho que a torcida esteja querendo a demissão do Kudê, não, mas está querendo resultados melhores. Agora é um trabalho que oscila, mas é um trabalho que se vê uma evolução, e a gente começa a ver exatamente onde ele quer chegar. Quer dizer, quem conhece o trabalho dele há mais tempo já sabia disso, mas agora fica mais claro até para quem não conhecia. E muito do que a gente imagina que o Inter possa virar nas mãos do técnico argentino é o que a gente viu no primeiro tempo do jogo do Beira-Rio, né? Um time que joga com muita pressão na saída de bola, muito volume de jogo, né? Então um time que até usa muito, um time até físico, né? Físico não tô querendo dizer que é da porrada, não é isso que eu tô querendo dizer não, tá? Mas é um time que tenta sufocar o adversário ali na marcação, com o meio de campo com volume de jogo ali que empurre o adversário quase fisicamente ali, né? Empurra o adversário para dentro da sua área, não vai deixar o adversário respirar, e vai ficar criando oportunidades de gol para ganhar o jogo. Um time até obcecado nesse aspecto, tá? E foi o Inter que a gente viu no primeiro tempo. O que é muito interessante é que o Inter, ele abre mão do jogo contra a Universidade Católica na Libertadores no meio de semana, porque tinha definido que a Libertadores estava bem encaminhada a classificação, né? Só uma tragédia ali coletiva para o Inter ser eliminado. O Inter estava classificado e tinha esse jogo contra o Flamengo, que foi visto como prioritário lá no planejamento para este mês aqui, né? E acho muito interessante quando um técnico faz essa opção e mostra por que fez essa opção. Porque, em geral, o técnico brasileiro não. Ele só simplesmente está querendo poupar jogador. Ele está querendo descansar jogador. Ele está querendo que o jogador não fique cansado para ver se corre mais no jogo importante. Basicamente é isso, tá? O Inter do Kudê não. Não foi só ficar com o time descansado. Ah, não, esse cara aqui não vai jogar, esse aqui talvez dê, esse aqui não dá, e ficar com o time descansadinho. Não é isso. O Inter trabalhou, se preparou para este jogo. Veio com uma estratégia de jogo clara para como criar problemas ao Flamengo, e treinou essa estratégia. E a gente viu isso sendo praticado em campo, né? Um time que tentou sufocar as diversas válvulas de escape que o Flamengo tem nessa saída de bola tocando. Até toma um gol numa dessas saídas de bola, né? O Inter faz uma pressão ali, o Flamengo consegue escapar, o Isla toca pro Pedro, o Pedro escapa do marcador assim que domina, e daí quando você escapa de uma marcação-pressão, como um time tá adiantado marcando, atrás está um pouco mais espaçado, o Inter estava mais espaçado atrás, o Pedro até avança e consegue fazer um gol, assim, que eu achei muito bom do Pedro. Até comentei isso no bate-bola, que foi um gol de meio campista, não foi um gol de atacante, o que mostra como o Pedro é um jogador com recursos variados,
tá? Mas teve esse momento que não deu certo, mas nos outros deu muito certo no primeiro tempo. O Inter faz 2 gols, um roubando bola e outro forçando um erro do Gustavo Henrique, e além disso ainda cria oportunidades ali numa recuperação de bola que virou um lançamento para o Galhardo, que sai o terceiro gol do Inter, que depois foi corretamente anulado, mas foi uma jogada assim também, e que vai criando oportunidades. Foi um Inter que, assim, que o torcedor do Inter pode saber. Se o trabalho do Kudê chegar até onde o Kudê quer, é isso aí que a gente vai ver do Inter. Esse é o estilo de jogo do Inter, tá? Talvez não com tanta abnegação nessa marcação no primeiro tempo inteiro, porque senão o time pode cansar. Mas é isso que se espera. Que foi até o que se viu já no jogo contra o Vasco, quando o Inter ganha de 2-0, resolvendo o jogo no primeiro tempo dessa forma e depois só administrando. Então, acho que o torcedor do Inter pode ter uma visão boa do que é esse time, e como esse time, se conseguir encaixar esse tipo de jogo com mais frequência, se isso conseguir produzir esse tipo de futebol sempre ou quase sempre, é um time bastante competitivo. Só que depois você vê também no segundo tempo as limitações disso. E por isso que esse jogo até foi interessante do ponto de vista do Inter, porque ele meio que mostra tudo que o Inter pode ser e também até onde ele pode ser também, o que ele não pode ser, ou pelo menos não por enquanto. Tá? No segundo tempo, o Inter não tinha condição de manter esse estilo de jogo. Não tinha. Porque simplesmente não ia conseguir. Era fisicamente impraticável isso. Né? Além disso, o Flamengo faz uma alteração importante, né? Então o Gerson estava jogando pela esquerda e o Vitinho pelo centro. Tem uma troca, o Gerson joga pelo centro, e eu nem acho certo ou errado o Gerson jogar pela esquerda e o Vitinho pelo centro. Tinha dado certo outro dia também. A questão mais é que para o encaixe deste jogo estava fazendo diferença. O Gerson jogando mais centralizado, o Flamengo começa a ganhar corpo no meio de campo e começa a ter mais volume de jogo. Começa a escapar mais e começa a empurrar mais o Inter, que também já não tinha perna para fazer toda aquela marcação-pressão. O Inter fica um pouco mais recuado, o Inter ficou um pouco mais atrás, mas saindo em contra-ataque, mas saía em contra-ataque. Saía, não era aquele time que só estava na defesa rezando para a bola não entrar. O Inter estava saindo em contra-ataque, né? Consegue uma bola na trave com o Galhardo e um outro chute do Patrick que a bola passa triscando a trave do Neneca. Mas com o tempo, nem isso mais o Inter conseguiu fazer. E a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, daí sim o Inter prega, assim, o Inter não tem mais condição de conseguir nem sair jogando, e daí vira um sufoco do Flamengo mesmo. Daí o Flamengo vai numa pressão, fica martelando. É incrível como a bola demorou tanto para entrar diante das tantas oportunidades criadas pelo Flamengo, mas uma hora a bola acabou entrando. E o Inter teve um problema que, quando você precisa disso, né, você precisa, você está mudando o momento do jogo, se o time está ficando cansado, porque teve um primeiro tempo principalmente muito desgastante, e está tendo que ter uma saída, o Kudê olhava para o banco e não via tantas opções. O Flamengo, quando precisou mexer no time, tinha opções ali, então o Flamengo cresce no jogo, e o Inter não consegue responder, né, porque o Abel Hernandes sai e entra o D'Alessandro. O D'Alessandro, ele é meia, não é atacante como o Abel Hernandes. Mas o D'Alessandro jogador técnico de meio de campo, ele até poderia ser usado ali num passe longo, ou segurar um pouco a bola, tocar um pouco a bola ali, para ganhar um pouco de tempo na frente. Mas não é um jogador que, por exemplo, vai ter um pique para ter uma corrida muito grande, para acompanhar um contra-ataque muito rápido. Não vai ter isso. Ele até tenta, faz dentro do possível uma ou outra escapadinha que o Inter tenta dar, mas não vai conseguir, não é a dele. E tem um determinado momento que o Galhardo sai. E quando o Galhardo sai, entra o William Potker. E daí o Potker é um jogador com uma característica bem diferente, né? O Potker não é tão técnico quanto o Galhardo. O Galhardo, ele tem jogado de atacante, mas ele é meia de origem, né? O William Potker é aquele jogador que ele pega a bola, olha para baixo e sai correndo com a bola no pé. E vai parar onde for, né? Então, ele tem até um ataque do Inter, lá pelos 40 e poucos minutos do segundo tempo. Tá 2-1 pro Inter ainda. Que o D'Alessandro consegue achar o Potker e o Potker pega ali com espaço para avançar. O que o Potker faz? Pega a bola, olha para baixo e sai correndo. E ele vai correndo e vem um zagueiro acompanhando. Acho que o Gustavo Henrique vem acompanhando ele, né? E daí o Potker tinha várias opções ali para jogada. Ele podia, por exemplo, tá correndo, perceber que o zagueiro tá acompanhando, para a jogada, breca, freia, daí
domina a bola, espera os companheiros chegarem, porque o Inter tá todo cansado lá atrás, então assim, vai demorar para chegar, então segura um pouco a bola, espera os companheiros chegar, toca a bola, recebe, e daí o Inter vai ganhando tempo no campo de ataque. O Inter nesse momento já estava querendo ganhar tempo, ele podia fazer isso, ele podia estar na corrida e tentar se livrar do marcador e chutar, ele podia tentar fazer isso, ou ele podia tentar avançar e chutar mesmo pressionado e ver se dava certo, né? Ele não faz nenhuma das três coisas, né? Porque ele não encontrou uma solução técnica ali para resolver o problema. O que ele faz? Ele vai correndo com o zagueiro acompanhando. Ele chega perto do gol, o zagueiro está acompanhando. Em vez de tentar resolver de alguma forma assim, ele corta para a direita, ele faz uma curva para a direita e começa a ir correndo para a bandeira de escanteio, para ganhar mais tempo, porque é o que ele sabia fazer, segurar a bola e sair correndo. Ele vai perto da bandeira de escanteio, daí chega o Felipe Luiz junto na marcação, e o Felipe Luiz no final das contas rouba a bola dele, ele até faz uma falta no Felipe Luiz lá no enrosco, o Flamengo recupera a bola e volta à pressão, né? Se tivesse algum jogador com um pouco mais de recurso ali, talvez o desfecho da jogada fosse diferente. Não estou nem dizendo que seria um terceiro gol do Inter, mas talvez o Inter conseguisse segurar a bola mais na frente, né? Então, por exemplo, se em vez do Potker ali fosse o Abel Hernandes entrando no segundo tempo, considerando que o Guerreiro estivesse jogando de titular e depois já saiu porque está cansado. Daí o Abel Hernandes entra e vai fazer essa jogada. O Abel Hernandes poderia encontrar uma solução melhor para essa jogada, né? E o Inter não teve essas válvulas de escape ali para ter umas saídas melhores. E o Kudê também tinha tirado já o Marcos Guilherme, que é até um jogador com velocidade, mas também estava desgastado, e colocou o Rodrigo Dourado, porque foi no momento que o Flamengo começa a ter mais volume de jogo, e ele viu que não adiantava só ter jogadores rápidos na frente para fazer marcação de saída, ele tenta ter um pouco mais de volume atrás ali, né, para segurar um pouco. O Flamengo começou a empurrar, ele põe um volante no lugar do Marcos Guilherme. Isso daí também, eu até entendo a ideia da substituição, mas claro, isso faz com que o time recue mais também, e daí aceite mais a pressão do Flamengo, e foi o que acabou acontecendo, né? Então esse Inter, o Inter desse jogo, para mim é muito o Inter da temporada. É um time capaz de, em seus bons momentos, fazer jogos brilhantes, ou nesse caso meio jogo brilhante, capaz de ser muito competitivo com o que tem, com o material que tem. Por quê? Porque tem bons jogadores para isso, tem um time titular bom para realizar esse tipo de jogo, e tem um técnico inteligente que entende de futebol, que sabe treinar o time para fazer o time jogar de acordo com a visão de jogo dele. Então esse Inter é muito forte nesse aspecto. Agora, quando precisa cavucar um pouco mais ali no elenco, porque você está com uma questão física, porque o jogador está desgastado, ou que você precisa ter uma alternativa técnica, uma alternativa tática, e precisa de um outro jogador ali para fazer algo diferente, aí começa a faltar um pouco de recurso para o Inter, porque o elenco não é tão grande, não é tão profundo quanto o elenco do Flamengo, do Palmeiras e mesmo do Atlético Mineiro, né, que são os outros times ali que estão... e que o do Grêmio também, para pegar times ali que estão ali no pelotão principal do futebol brasileiro. O Grêmio não está na tabela do brasileiro, mas a gente ainda vê o Grêmio como um dos times mais fortes do Brasil como um todo, né, considerando os últimos anos, tá? Então acho que falta isso para o Inter. Então é um Inter que talvez tenha uma boa temporada em mata-mata, porque pode concentrar o seu time em fazer grandes jogos em momentos pontuais, mas mesmo no brasileiro eu acho que é um time que pode ir bem, mas é um time que em certos momentos pode deixar pontos pelo caminho, porque não vai conseguir jogar sempre assim, nesse nível. E daí nos jogos que não jogar sempre assim, vai acabar deixando alguns pontos, e que talvez seja fatal ali na disputa do brasileiro. Eu acho que o Inter tinha que tentar jogar o melhor possível todos os jogos, entendendo que em determinados momentos talvez tenha que poupar jogador tudo e vai sacrificar alguns resultados. Isso pode tirar o time da disputa do brasileiro, do título brasileiro, por exemplo, mas acho que é um time que tem motivos para ser ambicioso e querer encarar os desafios, né? Mesmo que para esse ano não funcione, acho que para ano que vem já fica uma base bem firme ali, para depois, por exemplo, já com o time montado, jogadores entenderem a ideia, Guerreiro volta, e daí o Inter pode começar a pensar, por exemplo, em reforços, né, em só complementar o time que tem, para se tornar um time com um fôlego maior por uma temporada inteira, no caso a temporada do ano que vem. Mas acho que é um Inter muito legal de ver, tá? É um Inter muito legal de ver, e até uma pena que não tenha mais recursos ali no banco para mostrar isso com mais frequência,
né? Para mostrar isso todo jogo, ou quase todo jogo, e a gente poderia ver, poxa, que legal, né, esse trabalho do Kudê. O time é líder do campeonato neste momento, né, mas a gente tem uma sensação de que talvez não suporte o campeonato inteiro nesse ritmo de pontuação, porque o Flamengo, no final das contas, quando a maratona dos jogos chegar, tudo, o Flamengo tem mais elenco, o Atlético não tem uma maratona tão grande assim, né, então a gente imagina que talvez o Inter fique para trás, mas assim, um pouco para trás nessa corrida. Mas é um time bem promissor, sim. Acho que a torcida tem bons motivos para confiar no trabalho do Kudê, e eu sei que ela confia. E quem critica aí o trabalho do Kudê, pelo amor de Deus, né? Dá para ver que ele tem uma meta aquilo ali, né? Ele tem um trabalho em que ele tem um objetivo de tornar o time de tal forma e tá trabalhando para que esse time chegue nesse patamar. E o que a gente viu no primeiro tempo desse jogo contra o Flamengo. Tá bom? Mas é isso, então. Do ponto de vista do Flamengo, eu falei um monte no bate-bola, tá? Então, assim, tem link no site da ESPN, eu coloquei no Twitter também, lá, eu falei do gol do Pedro, falei da ideia de sair tocando, tá? Então, aqui eu falei do Inter, tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau.